Aprove a escolha do tema de hoje para mim. A espiritualidade na família. Quando paramos para pensar sobre isso, não há dificuldade de entendermos e de percebermos o quanto a falta de espiritualidade na família, principalmente nas famílias cristãs. Aí alguém começa: pastor, que escândalo é esse? Como é que o senhor tem a ousadia, a coragem de dizer que falta espiritualidade nas famílias ditas cristãs? Explico. Percebe-se, irmãos, de que muitos de nós cristãos não temos nos preocupado e pensado sobre os verdadeiros princípios bíblicos para a família. E o primeiro princípio que nós temos ferido, errado e falhado é o princípio da espiritualidade. Como assim, pastor? Porque nós não temos entendido o que de fato vem a ser espiritualidade na família. As nossas atitudes dentro de casa, as nossas atitudes com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos esposos, com a nossa família como um todo, teria de fato, ou estaria de fato refletindo a glória de Deus na nossa casa e na nossa família? Em Josué capítulo 24, versículo 15, nós vamos nos deparar com um homem chamado Josué, líder do povo de Deus. Em um dado momento de sua história, ele reúne todo o povo de Israel e suscita a eles, os desafia a tomar uma decisão, um posicionamento em sua vida. Ele diz: escolhei hoje a quem sirvais. Princípio de espiritualidade na família. Escolha. A família precisa escolher a quem ela vai servir. E a pergunta da noite é: a quem a sua família está servindo? Eu não sei. Comece o processo olhando para você mesmo. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho. Quem é que você está servindo? Quem é que você está adorando? Quem é o Deus da sua família? É fácil descobrir. Com que você mais gasta tempo? Com que a sua família está mais envolvida? O que sua família está mais se dedicando? São 24 horas por dia. Sua família tem se dedicado a quê durante essas 24 horas? Quanto tempo você tem dedicado à espiritualidade da sua família? Josué dizia: escolhei hoje a quem vocês vão servir. Aí ele continua: aos deuses dos amorreus que mora da além do Eufrates, ou os deuses cananeus. E ele começa a citar. Que deuses seriam esses hoje? Aplicaria isso aos Instagrams da vida, YouTube, Kawaii, tem Kawaii? Tem um negócio chamado Kawaii? Como é aquele outro nome lá do trem? TikTok, Instagram, Facebook, que mais? Netflix e outros mais. Isso para não citar e não perder muito tempo. Escolhei hoje a quem sirvais. Aos deuses dos amorreus, os cananeus, os jebuseus, girgazeus, amorreus. Por que não citar o deus Moloque? Aquele deus cuja representação era uma estátua de bronze oca por dentro, braços estendidos, aquecida com fogo, e os filhos entregues para serem torrados nos braços de Moloque. O que se configuraria hoje Moloque nos dias atuais? A que você entrega o seu filho? Seu filho está inquieto, seu filho está chorando, seu filho tem déficit de concentração. O que é que você tem entregue para ele, para você poder conseguir fazer alguma coisa? Antigamente era só ligar a televisão e deixar o menino ali. Eu vi uma estratégia de uma mãe essa semana. Ela coloca o menino no andajá e a causa dela tem escadas. E para que o menino não vá até a escada e caia, ela coloca detergente no lugar onde os pezinhos do menino no andajá pega. E ele fica o dia todinho no mesmo lugar, mas não sai do lugar. Eu não sei qual é a sua estratégia para poder ter o seu filho sob controle, mas digo que precisamos tomar cuidado para não nos desesperar diante desses desafios e tomar atitudes das quais venhamos gerar um dano ou causar um dano
avassalador na vida dos nossos filhos. Ele dizia: escolhei, pois, a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, irmão, depois de desafiar o povo reunido sobre a ótica do que eles precisavam fazer, dos princípios que eles deveriam seguir para estarem bem com Deus, agradando a Deus com a sua vida, ele diz: porém eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Irmãos, esse é o caminho, esse é o princípio. A espiritualidade na família. Não haverá espiritualidade na família sem uma decisão. Que decisão, pastor? A decisão de servir ao Senhor. Mas nós vamos regularmente à igreja, participamos dos ministérios da igreja, ministério infantil, ministério de adolescentes, ministério de jovens, ministério de casais, ministério de homens. Isso é espiritualidade? Será que isso é espiritualidade? Participar de uma atividade na igreja, estar envolvido com algo na igreja, ter um cargo na igreja, parar para pensar sobre essa ótica, irmão, nos ajuda a entender o quanto estamos longe de compreender o que é um princípio bíblico para a família. O que viria a ser essa espiritualidade da qual eu falo nessa noite? Apenas ir à igreja e participar de suas atividades? Isso não pode fazer, isso não é suficiente para gerar espiritualidade na vida de sua família. Não, nunca. Vir aos domingos na igreja, vir às atividades da igreja, não é só isso. Isso pode ser qualquer outra coisa, mas não é espiritualidade. Há muita gente que vem para a igreja, para culto de oração, para culto de ABD, participa de ministério, mas entra e sai como entrou. A atividade da igreja não gera espiritualidade. Intimidade com Deus, sim, gera espiritualidade na família. E uma coisa é certa dizer: ou você é espiritual ou não é espiritual. Não existe meio termo, não existe repartição, não existe divisão. Ou você é ou você não é. Quando nós pensamos em espiritualidade, irmãos, não há como dissociar espiritualidade de santidade. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Diz-nos o seguinte, a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. E tais fostes a algum de vós, mas fostes levados, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Paulo, escrevendo aos crentes em Corinto, ele vai dizer da ação da lavagem do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Aí ele vai dizer que a obra da justificação sobre a vida do crente, ela foi feita pela ação do Espírito Santo de Deus. A lavagem de nossas vestes, a nossa justificação, a nossa santificação, todas elas são feitas através da obra do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Quando eu digo ou somos santos ou não somos santos, significa dizer: se você entregou sua vida a Jesus, foi salvo por Jesus, recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida, você já é santo, você já é santificado, você já é separado para uma boa obra. O que resta de agora em diante é o quê? É o seu liberar, para que a ação do Espírito Santo de Deus se propague na sua vida. Não existe ninguém mais santo do que o outro. Percebe a briga que há? Quem é mais santo na igreja? O pastor, a membresia, a igreja, o líder de ministério, os liderados, o líder de PGM e os liderados. A santidade, irmãos, ela passa uma régua. Todos receberam na mesma medida, todos receberam na mesma proporção. A questão é quem o Espírito Santo de Deus está usando mais uma vez que estamos separados. Ou melhor,
Como o Espírito Santo de Deus vai te usar se você não está separado? Separado, santificado. Santo, separado. Designado para uma boa obra, para um fim específico. Então Deus se dispõe a derramar sobre nós a santidade completa do seu Espírito. E depois de derramar esse Espírito sobre nós, Ele está se dispondo a nos usar. Usar para o louvor da glória dEle. Agora a grande questão é, quanto Deus pode te usar? Quanto Deus tem te usado? Quanto você tem se aberto e disponibilizado em espiritualidade e em santidade para que Deus te use? É isso, não tem ninguém aqui mais santo do que ninguém. Não tem ninguém especial no reino. Não, todos são santificados, todos são justificados, todos têm as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, são justificados pela obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Já estamos prontos, já estamos separados. Agora a questão é disponibilidade, disposição. Quanto Deus pode te usar? Quanto do teu recurso financeiro Deus pode te usar? Eu estava hoje, eu tenho mania de escrever e eu tenho várias agendas. Aí eu vou eliminando elas, mas aquilo que eu acho mais importante, que eu anotei naquele ano, eu vou passando para outra. E hoje eu estava fazendo isso hoje à tarde e eu li uma frase que eu escrevi, eu acho que foi do Martin Luther King. E ele dizia assim: tudo que eu guardei para mim eu perdi, mas tudo que eu deixei nas mãos de Deus eu ainda tenho. Eu achei o máximo essa frase. Eu não sei nem que ano que eu escrevi isso, mas estava lá, quase apagando. E eu fui então para um lugar mais claro. Eu falei, vou fazer com a letra mais forte agora para eu não esquecer. Mas isso falou comigo hoje. Tudo que eu guardei para mim, eu já perdi. Mas tudo que eu deixei nas mãos de Deus, eu ainda tenho. E sua família, e seu tempo, e seu recurso, e você. Quanto de você Deus tem? Quanto da sua família Deus tem? Quanto dos seus filhos Deus tem? Quanto do seu tempo Deus tem? Você está guardando tudo para você? Você vai perder, segundo Martin Luther King. Tem nada a ver com Bíblia, tá? Estamos citando um homem de Deus, né? Que deixou isso escrito nos anais da história. E eu uso isso para nos levar a essa reflexão. Ser espiritual, irmãos, não significa desprezar o mundo físico e viver uma forma de vida abstrata, mas é viver de acordo com a salvação que recebeu. Vida cristã abstrata, vida cristã sem cor, vida cristã sem ênfase, vida cristã sem propósito, vida cristã sem princípio, vida cristã sem Bíblia, vida cristã sem oração, sem consagração, sem intimidade com Deus, não vai gerar princípio bíblico na família. Não gera, irmãos. Precisamos, ao contrário, viver de acordo com a salvação que nós recebemos. Você é salvo, você recebeu algo de Deus, coloque isso em prática, realize. Na nossa sala Casados para Sempre, aprendemos há 2 domingos atrás que todos recebemos de Deus algo especial. A mulher recebeu a habilidade de ter o radar para detectar os perigos espirituais contra a família. E o homem recebeu a habilidade de ser o guerreiro, o empreendedor, o vitorioso dentro da casa, o progenitor, o mantenedor dentro da casa. Aprendemos também que o pecado maculou isso, estragou isso, de maneira que agora a mulher que estava preparada para receber aquilo que era, ou melhor, perceber, notar aquilo que era uma ameaça espiritual para o seu lar, agora ela percebe não só o que é espiritual, mas percebe tudo, medos, temores, inseguranças, gerando um caos dentro do seu lar. E o homem que foi preparado para ser o guerreiro, para lutar contra as ordens do inferno, agora está lutando para se destacar diante da sociedade. E para tanto esquece da importância de sua família, não cumprindo o seu propósito e o propósito de sua salvação. Espiritual é alguém que tem o espírito transformado. Não há, irmãos, espiritualidade sem transformação de espírito. Não há espiritualidade se não houver transformação de espírito. Há homens crentes que não têm sido ainda transformados.
há mulheres cristãs que também carecem de transformação. E só conseguiremos desvencilhar as ameaças para a vida e para a espiritualidade da igreja quando juntos descobrirmos que precisamos melhorar e muito para alcançar aquilo que Deus espera de nós. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, diz assim: para a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Todos salvos, 100% espirituais. Se a espiritualidade não estiver latente na sua vida, é sinal de que você ainda não foi salvo. É duro dizer isso, mas eu preciso dizer. Espiritualidade não é algo, irmãos, que se torna um salvo melhor do que o outro. Percebe que às vezes estamos tentando isso? A espiritualidade não é algo que torna um salvo melhor do que o outro. Não existe crente melhor do que o outro. Não existe salvo melhor do que o outro, irmãos. É equivocado entender que uma pessoa pode ser mais espiritual ou mais santa que a outra, porque todos recebem na mesma medida. A questão é quanto Deus está podendo nos usar. A espiritualidade, ela é nivelada. O significado de ser santo, irmãos, como eu disse, é ser separado. Eu sou separado para uma boa obra. Eu sou separado para um ministério. Eu sou separado para ser pai de minhas filhas. Eu sou separado para ser esposo da minha esposa. E de uma só esposa, de nenhuma outra mais. De uma só. Eu preciso ser pai como a Bíblia me orienta a ser pai. Eu preciso ser esposo como a Bíblia orienta a que eu seja esposo. As irmãs precisam ser esposas segundo o que a Bíblia orienta que elas sejam. Os filhos também, cada um tem uma missão. Não é questão de um ser santo mais do que o outro. Não, todos são separados para uma missão específica no lar, na família, na igreja, no mundo e onde quer que estejamos. Santificados ganham nova vida. Romanos 6,6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor nosso Deus: pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Os que são santificados, os que são salvos, os que são separados, irmãos, eles ganham nova vida. O alvo após a salvação não é crescer em volume de santidade, mas em parecer mais com Cristo, deixando a prática do pecado. Alguém aqui quer parecer com Cristo? Querer parecer com Cristo, qual é a receita? Abandono de pecado. Quanto mais você abandonar o pecado na sua vida, mais parecido com Cristo você vai estar. Há um autor, eu esqueci o nome, que ele dizia: ou esse livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Tem dúvida em algum procedimento na sua vida? Tem dúvida em como se comportar no seu lar? Busque na bússola, busque na palavra. O que precisamos então, irmãos, é abandonar a velha natureza. Há uma natureza velha, há uma casa velha cheia de escombro, irmãos. Essa semana eu fui numa chácara, numa fazenda, e eu cheguei numa casa abandonada. Não sei quantos de vocês já foram. Sabe aquela casa que está abandonada há muito tempo? Ela já caiu um lado da parede. E se você tiver coragem de entrar, você consegue ver dentro daquela estrutura em ruínas alguns sinais de que ali já houve uma civilização, uma ordem, uma organização. Mas aquilo logo passa
quando você tira o foco de alguma. Eu entrei na casa e eu vi ali um fogão. Sabe aquele fogão antigo de lenha feita de adobe? E eu entrei e ainda vi. E eu consegui, irmãos, quantas comidas já foram feitas aqui nesse lugar. Mas logo eu mudei o olhar, irmãos, para outra direção da casa, aonde os escombros já tinham caído, telha, tinha uma vigota, descida assim, escorada na parede. E logo aquela imagem, irmãos, desapareceu da minha mente. Eu sei que muitos pais, muitas mães, muitos membros da família têm olhado para dentro, do ambiente familiar e têm procurado encontrar coisas boas e coisas positivas. Mas logo isso é desvencilhado, logo isso é tirado, e a gente não consegue ver algo edificante. Um crente, irmãos, pode fazer, ou melhor, nosso crescimento não é em nos tornar mais espirituais, mas sim menos pecadores. Não sei se vocês já notaram isso. Nós estamos querendo ser tão espirituais, irmãos. Eu consigo ver isso dentro da membresia, eu consigo ver isso dentro da igreja, eu consigo ver isso dos irmãos. A gente quer ser espiritual, a gente quer ser espiritual. Não, eu sou espiritual, eu oro, eu jejuo, eu faço disciplina espiritual. Mas percebemos pouco esforço em dizer assim: eu quero ser menos pecador. A busca pela espiritualidade, irmãos, ela não vai adiantar se nós não pararmos de pecar, se nós não abrirmos mão do pecado. Você pode fazer o que quiser na igreja, você pode plantar bananeira aqui na frente, você pode jogar pedra na lua. Se você não abandonar o pecado, não vai gerar nada. Não é porque fazemos coisa. Um crente, irmãos, pode fazer tudo isso sem deixar pecado. Um crente pode vir aqui à frente e pregar a palavra, beleza. Um crente pode vir aqui à frente e orar. Um crente pode vir aqui à frente e repreender todos os outros, de boa. Um crente pode vir aqui, irmãos, e louvar, de boa. Pode vir tocar todo e qualquer instrumento, mas se não abandonar o pecado, não adiantou de nada, não gerou espiritualidade. Porque espiritualidade só é gerado quando nós abandonamos o pecado. Você ensina santidade na sua família? Que exemplo dá aos seus com respeito a essa área da vida? Qual é o exemplo que você, pai, que você, mãe, tem dado dentro da sua casa a respeito de espiritualidade e de santidade? De sermos alguém separado, de sermos alguém consagrados, de sermos alguém sem pecado, de sermos alguém que leva o pecado e Deus a sério. Quando dizemos, irmãos, que uma pessoa precisa crescer espiritualmente, estamos afirmando que ela precisa amadurecer sua nova natureza. Quando alguém entrega a vida a Jesus, ela é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas e tudo se fez novo. Olha só, coisas velhas e coisas novas. O que é que tem de novo na sua vida? Dá para fazer uma balança? O que há de velho e o que há de novo? Quem está pesando mais? O que há de velho já foi eliminado? O velho homem, a carnalidade, já foi desvencilhado da sua vida? Ou ele ainda tem uma força, um peso para gerar algo de triste na sua vida? Por que não falar, irmão, de crescimento espiritual? O crescimento espiritual, irmãos, ele é a distância que percorremos na nossa maturação. Fomos feitos espirituais, semelhantes a Cristo, quando já conseguimos viver nossa nova vida. Aí podemos dizer, crescemos. Aí podemos dizer, cheguei, Brasil. A frase do momento não é essa? Cheguei, Brasil. Tem muita gente dizendo, cheguei, Brasil, mas não chegou a coisa nenhuma. Tem muita gente dizendo, eu sou espiritual, não tem espiritualidade nenhuma. Se passar um raio-x na vida, não vai ver nada que presta, não vai ver nada que edifica, não vai ver nada que complete a boa obra. A Bíblia diz que nós somos a obra inacabada do Senhor. O Senhor quer completar a obra na minha e na sua vida, mas Ele não tem encontrado espaço, porque nós não queremos ser novas criaturas, porque nós não queremos, irmãos, ter uma vida nova. Até queremos ter uma vida nova, mas ela é
articulada dentro dos propósitos humanos, carnais e por aí vai. Eu digo para você, já partindo para o final, meu irmão, de que a família precisa de espiritualidade. A família precisa de santidade. A família precisa de consagração. Se a família não está crescendo espiritualmente, é porque seus membros também não estão. No feriado fomos para a casa da minha mãe. De lá fomos para a chácara. E o Espírito Santo de Deus me deu um puxão de orelha. Todas as vezes que convidamos minha família para comer conosco em casa, lá na chácara, espiritualmente falando, nós oramos. E eu estava tão mal, né? Preguiça mesmo, não vou dizer outra coisa, preguiça, vontade de dormir, deitar. E eu convidei os meus cunhados, minha mãe, minhas irmãs, para um almoço anteontem, ou foi ontem, não sei, lá em Monte do Carmo, na chácara. E eu percebi que eles estavam esperando eu chamar para orar. Porque sempre aconteceu isso. E eu falei para o meu cunhado, moço, pode servir, né? Come e tal. E na hora que eu falei isso, irmãos, o Espírito Santo de Deus falou assim, perdeu uma oportunidade de continuar testemunhando do meu amor para com os seus. Não é a simples oração que vai gerar no coração daqueles que não são cristãos, que estão conosco, mas é o fato de você mostrar e viver a consagração em Deus que vai ser determinante nesse aspecto. E eu fiquei com isso no meu coração. E ouvi do Espírito Santo de Deus, vigia, varão, vigia. Porque às vezes nós vamos banalizando o que é espiritual na nossa vida. A gente orava com nossas crianças, já não ora mais. A gente orava antes das refeições, já não se ora mais. A gente se alimentava na mesa, já não se alimenta mais. A gente desligava a televisão para que o momento da refeição fosse um momento sagrado, já não é mais. E o inimigo, que está espreita, procurando a quem possa tragar, se nós abrirmos brecha, ele vai entrar nessas brechas, nessas portas abertas na família. E vai começar fazendo o quê? Investindo contra a espiritualidade da família. Não é o simples fato de fazer ou deixar de fazer, mas é de entender que é na família, irmãos, que a espiritualidade, ela precisa ser aguçada na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos parentes. Quem é que deve chamar para orar quando o dia mau chegar? É o crente da família, é ou não é? Quem é que deve levar o nome de Deus quando as dificuldades chegarem na família? É o crente da família ou não é? E por vezes os crentes estão salvos, sentados e satisfeitos, enquanto a família, de um modo geral, caminha em passos largos para o inferno. Filhos não se perdem na rua, filhos se perdem em casa. Já diz Josué Gonçalves. Filhos não se perdem na rua, filhos se perdem em casa. E há muitos pais cristãos perdendo os seus filhos dentro de casa. Se a família não está crescendo espiritualmente, é porque seus membros também não estão. Todos precisam crescer espiritualmente. Devemos admoestar os inertes espirituais. Eita, coisa difícil. Pergunto, nós temos habilidade para isso? Quando o seu filho disser, não quero ir hoje para a igreja. Já passou por isso? Já passei. E não tem dor maior, porque isso configura em nós um fracasso. Ao pai que está vivendo a espiritualidade,
é gerado nele uma sensação de fracasso. E aí o pai que está envolvido com a igreja, com a atividade da igreja, tipo pastor, mais ainda, meu Deus, dediquei todo o tempo aos filhos dos outros e aos outros e perdi o meu filho. Todos precisam crescer e precisamos admoestar os inertes espirituais da casa. Não deixa ninguém para trás, não. Não deixa ninguém para trás. Os filhos vão se aborrecer. Deixa eles se aborrecerem. Eles são filhos e eles ainda não sabem o que querem. Os pais espirituais em Deus e pela Bíblia sabem o que Deus quer para eles. E não importa, irmãos, o que o filho quer, o que importa é o que Deus quer. É o que Deus quer e isso vai ser bom. Da mesma forma, irmãos, nossa família não pode ficar sempre do mesmo jeito. Ela precisa desenvolver espiritualmente. Todos os nossos relacionamentos familiares precisam crescer. Precisa de crescimento. Aí eu pergunto, a medida da estatura espiritual da sua família hoje é satisfatória para você? Chuba, você está satisfeito com o nível de espiritualidade gerado dentro da sua família até o dado momento? Reflita sobre isso, analise e viva o melhor de Deus. Quando você está crescendo espiritualmente por meio do genuíno leite espiritual, pode influenciar os demais à sua volta. Crescimento espiritual da família por meio do leite genuíno de Deus vai gerar em nós satisfação espiritual, de modo que nós alcancemos como família a estatura perfeita de varonilidade no Senhor. O amor do marido, a submissão da mulher, a obediência dos filhos, a sabedoria dos pais em educar os filhos, sem irritação e sem menosprezo. Cada membro da família deve observar em que tem falhado e então se dedicar a descobrir como poderá fazer melhor a sua parte. Trabalhar a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Cada um sabendo sua missão, cada um sabendo sua atitude, seu dever, sua obrigação e sua orientação em Deus em como viver em harmonia no lar. Gerando dessa forma a espiritualidade na vida da família. Escolhei hoje a quem sirvais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, dizia Josué. E que essa deva e possa ser a minha e a sua oração, a nossa disposição. Não importa as más influências. O que mais nós temos hoje é o quê? Influências. Se você tiver disposição de abrir o seu Instagram e hoje dizer assim: quem eu sigo? Quem são meus digitais influencers? Faça isso. E vai dizendo assim: esse aqui ajuda do meu crescimento espiritual, esse aqui não ajuda do meu crescimento espiritual. Depois tu coloque só um número assim: quantos sobram? Quantos sobram? Há muita, irmãos, há muita má influência no mundo. Há muita má influência à nossa volta. Há muita coisa errada que nós estamos absorvendo como família, mas nós não temos nos dado conta e não temos vigiado quanto a isso. Então hoje eu quero desafiar você, aqui nessa semana, toda semana nós vamos ter desafios para a família, mas essa semana eu queria que você se despertasse para investir
na espiritualidade da sua família. Eu não vou nem dizer o que, porque você já ouviu a mensagem, você viu o tanto de coisas que tem. Então você vai hoje, essa semana, orar: Senhor, eu aprendi no domingo sobre a necessidade de investir na espiritualidade da minha família. Cada membro da família descobriu o seu papel, e nós juntos descobrimos em que nível temos priorizado a espiritualidade e a santidade de Deus na nossa vida. Eu quero descobrir essa semana se a minha família está separada para ser usada por Deus. Se você não conseguir fazer nada disso, tira apenas um dia para fazer algo em família, algo espiritual em família. Aplique isso no seu coração e viva para o louvor da glória de Deus.